Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. O vídeo de hoje é uma reação ao vídeo Entenda o que se passa em Angola, do Ian Neves. Ele postou esse vídeo há alguns dias aí, certo? Tratando sobre o processo de mobilização que tem em Angola e também a repressão levada a cabo pelo governo do MPLA. Quando assisti o vídeo eu vi que tem muita desinformação, muita confusão, muita omissão, muita deturpação do que de fato acontece em Angola nesse momento, certo? O Ian Neves chega a fazer uma comparação bizarra da luta do povo angolano na atualidade com o Brasil 2016, impeachment da Dilma, subida do Temer ao governo, depois Bolsonaro, constrói toda uma linha de raciocínio. Tem outras polêmicas também que a gente vai entrar, tá? Mas toda uma linha de raciocínio com base nessa caracterização para chegar mais ou menos à conclusão de que a luta do povo angolano está sendo capitaneada pela direita ou pela ultradireita e que isso aí pode acabar na derrubada de um governo de esquerda social-democrata, ainda que ele faça crítica a esse governo, e a ascensão da ultradireita em Angola. Firmeza? Mas antes de ir ao vídeo, queria agradecer muito a você que tem contribuído com o canal, certo? Aos as pessoas que estão recém-chegadas ao canal, muito obrigado, tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. E a você que ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Por favor, inscreva-se, não esqueça de acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Sem mais delongas aí, vamos ao vídeo. Antes de ir pro vídeo aqui, eu queria aqui deixar registrado toda a solidariedade do PSTU e da LIT, a luta dos camaradas aí em Angola, que é uma luta extremamente legítima, tá? Obrigação nossa aqui no Brasil tentar construir um movimento forte pelo peso da relação que o Brasil tem com Angola, pela conivência do governo brasileiro com Angola, mas também pela relação histórica, né, entre Angola e o Brasil, que vem desde o processo de colonização, mas que ele segue também ainda hoje. Firmeza? Primeiro eu queria registrar isso aqui e vamos aí começar a reação aqui ao vídeo do Ian. Então vamos lá, vamos falar de Angola hoje. Partindo aqui pro roteiro em si, aconteceu uma coisa que foi uma deixa muito boa pra gente falar sobre o que tá acontecendo, que foi uma manifestação aqui em São Paulo. Vou colocar aqui na tela. Nós temos aqui a chamada da Esquerda Diário, que é o órgão do MRT, que é um movimento trotskista aqui, e é o único veículo de comunicação que tá falando sobre isso. Único! Falando sobre isso especificamente. O que é absurdo, gente. Ian, absurdo o que você tá falando, tá? Absurdo. Eu quero saudar aqui os camaradas do MRT que estiveram presentes no ato em São Paulo, que publicaram essa nota, gente, mas qualquer organização de esquerda sabe o papel que o PSTU, a LIT, o PSTU é o partido que eu faço parte, a LIT é a nossa internacional, a CSP com Lutas, o Movimento Negro, Quilombo, Raça e Classe cumpriram nesse processo. Quando eu vi o Ian falando isso no vídeo, eu fui no Google, falei, pô, peraí, porque ele disse que ele pesquisou e só encontrou o do MRT. Eu fui pesquisar, aparece, gente. Aparece PSTU, aparece nota da LIT, aparece nota da CSP com Lutas. Tá? Nossas figuras públicas gravaram vídeos aí em solidariedade ao povo de Angola, inclusive eu gravei. Foi replicado, inclusive, em portais lá de Angola, em canais de YouTube de Angola. Tem vídeo que tem dezenas de milhares de visualizações, tem vídeo que chega a centenas de milhares de visualizações em Angola. Nós recebemos, inclusive, nota de agradecimento de organizações de Angola por esse processo de solidariedade, que eu acho, sim, que é insuficiente, sim, certo? Tem que ser mais intenso, mas isso que o Ian está falando não é verdade. O PSTU, a LIT, CSP com Lutas, Quilombo, Raça e Classe, etc. Nós estivemos à frente do processo de mobilização, que não foi só em São Paulo, junto com os angolanos, não foi só em São Paulo, foi no Rio, em Brasília, aqui no Maranhão, e nós estivemos à frente desse processo de
de mobilização, os angolanos sabem muito bem disso, qualquer organização de esquerda sabe disso, gente. O IAN sabe disso, tá? E até em outros países como Portugal, como Estados Unidos, nós também estivemos nesse processo de mobilização. Estou falando isso não por vaidade, tá? Mas é para afirmar, né, uma posição diante dessa inverdade que o Ian está falando aí, tá? Até porque nós achamos que é obrigação nossa, enquanto militantes revolucionários e internacionalistas, tá prestando essa solidariedade e indo para ação concreta em defesa do povo de Angola e contra o MPLA. Vamos para mais uma parte aqui que tem uma importância grande, que é quando o Ian Neves vai tentar mostrar o que causou o aumento dos preços dos combustíveis que levou ao processo de mobilização popular. Veja que ele diz que ele vai colocar as peças aí no tabuleiro para a gente compreender, mas tem uma peça importantíssima que ele simplesmente omite nesse processo de análise dele sobre a situação de Angola. Vamos ouvindo aí, ó. Por todo o país está rolando tiroteio e a gente falou já que a razão foi o aumento dos combustíveis. Só que é muito importante a gente se questionar o que causou o aumento dos combustíveis. E é aí que a gente começa a desatar esse nó, tá? Vamos investigar aqui nos jornais angolanos. Aqui o Novo Jornal de Angola. Governo aumenta preço do gasóleo para os 300 kwanzas, tá? Vamos lá. Gasóleo é como eles chamam o óleo diesel. E o kwanza, só para ter um parâmetro, R$1 é mais ou menos 170 kwanzas. Só para vocês terem uma noção de quanto que é o valor aqui. E a gente vai falar um pouco dos valores. Primeiro, assim, só para desfazer confusão. Não houve aumento de 160 kwanzas para 300 kwanzas. Foi de 300 para 400. Esse aumento de 160 para 300 aconteceu em 2023 e teve um processo de mobilização muito forte e, ao mesmo tempo, uma repressão muito sanguinária. 6 pessoas foram assassinadas, dentre elas uma criança de apenas 12 anos de idade. Firmeza. Depois, em 2000, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei com o José Ata, que foi uma das grandes lideranças desse processo de mobilização. Ele é professor e ele é rapper também. Então, ele teve esse processo em 2023, 2024 tentaram aumentar também, mas teve uma outra mobilização e fez com que o governo recuasse, e agora em 2025 é um aumento de 33%. Então vai mais ou menos de 300 kwanzas para 400 kwanzas e não de 160 para 300, como o Ian Neves está falando aqui, mas também não é o centro, tá? Já há muito que se fala da retirada total dos subsídios aos combustíveis em Angola, que tem sido, de resto, uma das medidas defendidas pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. Então a gente está começando a colocar mais peças nesse quebra-cabeça aqui. A gente introduziu as manifestações, o MPLA e a presidência, e agora o FMI. O ajuste fiscal, que foi uma imposição do FMI, fez com que o litro de gasolina subisse de 160 kwanzas, mais ou menos, para 300 kwanzas. Dobrou 300 para 400, mas beleza. Quase dobrou. Então, assim, para vocês terem uma noção, o litro de gasolina a 160 kwanzas é menos de R$1. Aí vocês entendem o impacto que isso tem na vida dessas pessoas? E eu não sei se vocês sabem, mas Angola tem uma reserva de petróleo gigantesca. Gigantesca. Inclusive, Angola tem um problema de ser muito dependente da exploração do petróleo na sua economia. Mas isso é pauta para outro dia. Segundo maior produtor da África, tá? Só perde para a Nigéria. O mapa de Angola, inclusive, é meio peculiar por conta da exploração do petróleo. O que aconteceu? Houve uma revolução em Angola que acabou com o domínio português. E logo depois que a revolução aconteceu e que eles expulsaram os portugueses, foi fundada uma empresa chamada Sonangol, que é a estatal de exploração de petróleo. Beleza? Recentemente, o governo tem sido pressionado para privatizar a passos curtos a Sonangol, que é a estatal de exploração de petróleo do país, que é um dos principais artigos de exportação e de economia nacional de Angola. Conselho de Administração do FMI conclui a 4ª avaliação do... Então, antes dessa parte aqui, a Sonangol, da forma como o Ian fala, veio a independência, foi criada, fundada a Sonangol pelo MPLA, não é isso, ela já existia desde 1953, só mudou de nome quando os portugueses fogem, tá? Eram 300 mil mais ou menos que fugiram, 95% dos colonos vazaram de Portugal, mas passa a ideia de que criaram uma estatal e que essa estatal ela está sendo agora privatizada pelo governo de João Lourenço, tá? Veja bem, a Sonangol,
hoje detém só 0,6% da exploração do petróleo. Depois do processo de independência, o MPLA não expropriou a estrutura de exploração de petróleo das empresas estrangeiras, das empresas multinacionais. Elas continuaram explorando. Então, o que João Lourenço está querendo fazer agora é aprofundar o processo de destruição da Sonangol. Mas não é que ela foi uma estatal que foi construída como produto da revolução e da política socialista do MPLA, como o Ian Neves coloca aqui, tá? Só para a gente se localizar melhor aqui, mas vamos seguindo aí. Acordo alargado com Angola ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado e aprova o desembolso de 487,5 milhões de dólares. Eu sei que o título está um pouco confuso, mas a gente colocou aqui só para demonstrar de onde a gente tirou a informação. Em 2018, Angola firmou um acordo com o FMI de um empréstimo de 3 bilhões de dólares parcelados em 3 anos. Então vamos lá, 2018, Angola pegou um empréstimo do FMI de 3 bilhões de dólares. Só que aconteceu uma coisa. Além de qualquer empréstimo do FMI ser, na verdade, crédito, como diz o grande Kwame Nkrumah, Angola precisou usar esses recursos para enfrentar a Covid. Então, não só eles já estavam aprisionados com a dívida do FMI, como eles tiveram que usar isso não para desenvolver o país, mas para conseguir conter a pandemia. E não só a pandemia, como a recuperação da pandemia. E aí o FMI, como o órgão de imperialismo que ele é, o órgão que é o braço do imperialismo que ele é, se aproveitou disso. Quando você faz algum contrato com o FMI, você já vende a sua alma. E aí o FMI exige desregulamentação, austeridade fiscal e privatização. Mesma coisa que acontece com o Brasil. Agora imagina isso tudo somado com a pandemia, gente. E o FMI sempre diz que todas essas diretrizes são para estabilizar financeiramente os países. Isso é mentira. O FMI é um órgão para impedir o desenvolvimento do sul global. É um órgão que impede... Engraçado isso aqui. Mas para entender a lógica do raciocínio, por que o Ian tá falando do sul global, né? Que é o Gustavo Machado tem um vídeo muito bom sobre isso, que ele chama Sul Global, a nova moda das ciências sociais, né? Que são os marxistas que abandonam os conceitos marxistas, por exemplo, de Lenin, do que é imperialismo, né? O que são os países dominadores, o que são os países dominados, imperialismo, colônia, semicolônia, etc. E agora moda antes era países centrais, países periféricos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e agora é sul global. Mas por que ele está falando sul global? Porque a China faz parte. Certo? Nós temos 100% de acordo com Ian Neves de que os Estados Unidos e o FMI é tudo isso que ele falou e muito mais. Ave de rapina das riquezas dos países africanos, inclusive de Angola. Pleno acordo. O problema é que Ian não fala da China. 41% da dívida externa de Angola é com o imperialismo chinês. 41%. A gente está falando de um país em que a dívida externa corresponde a aproximadamente 70% do PIB. Ou seja, em outras palavras, é impagável. E nesse período da pandemia que o Angola foi atrás dos Estados Unidos, a gente vai entender um pouco mais à frente por que ele fez esse giro para pegar esse empréstimo de 3 bilhões aí dos Estados Unidos. Nesse mesmo período, o Angola suspende o pagamento da dívida com a China, no acordo que eles fizeram. E parte da esquerda, que vê a China como imperialismo progressista, comemorou isso, viu? É diferente dos Estados Unidos. O problema é que quando terminou a pandemia, a China vai com os 2 pés no peito do governo angolano e, portanto, também da classe trabalhadora angolana, exigindo o pagamento da dívida. E uma coisa interessante, o pagamento da dívida externa de Angola com a China se dava com petróleo, um pouco parecido da relação da China com a Venezuela. Só que quando passou a pandemia, eles falaram, nós queremos que vocês paguem e em dinheiro. Ou seja, esse plano de austeridade, de corte de subsídio, de programas sociais, assistenciais em Angola, tem a ver sim com os Estados Unidos, o FMI tem, mas tem também a ver com a China, que o Ian Neves não fala absolutamente nada, só fala o seguinte, o imperialismo norte-americano quer desestabilizar o sul global, e a China está aí, e a China tem um peso de responsabilidade grande em relação ao que está acontecendo hoje em Angola. Para a gente ir seguindo aqui, agora vai entrar numa polêmica que eu acho que é importante, que é o Ian vai fazer uma caracterização para dar a opinião dele sobre o que era o MPLA, que na opinião dele era marxista,
Angola, após a independência, era um país socialista e hoje está se transformando num partido social-democrata. Vamos ver aqui e aí eu vou emitir minha opinião depois disso. Em Angola, a estrutura para exploração do petróleo, nesse nível, foi a Sonangol estatal. E foi a Sonangol estatal construída no contexto da independência de Angola, que era uma independência com orientação socialista e vinculada à União Soviética na época. O objetivo original da MPLA, que hoje é o partido do presidente, a gente vai voltar para isso, era a construção do socialismo. Era a exploração das riquezas do país para servir à melhoria da vida dos trabalhadores. Foi toda essa estrutura que agora está sendo privatizada. Então, com toda essa estrutura montada, fruto de uma tentativa de construção socialista, agora o capital internacional está simplesmente pronto para abocanhar. Simples assim, sem custo e risco. E vamos lembrar que a MPLA de hoje não é a MPLA do Agostinho Neto, que conquistou a independência e começou a construção do socialismo no país. A MPLA não é a mesma. É um processo... Eu tô fazendo uma analogia só para vocês entenderem, né? É o que era o PCdoB do Araguaia e o PCdoB hoje. Não é a mesma coisa. Hoje, a MPLA é social-democrata, é um partido de conciliação de classes, é um partido frequentemente tido como centro-esquerda e que agora está enfrentando uma crise política gigantesca por conta de pressões do FMI, do imperialismo. É isso, tá? Hoje, o MPLA, 40 anos depois da independência e da Revolução Angolana, representado pelo governo do João Lourenço, se tornou cúmplice das privatizações. É cúmplice. Vamos falar um pouco sobre como aconteceu essa transformação. Vamos entender um pouco da história recente de Angola. Então vamos lá. Se vocês assistiram o Porque Odiamos Ronald Reagan, vocês vão ver um pouquinho desse aspecto aqui. Angola era uma colônia portuguesa. As principais forças militares anticoloniais eram a MPLA, liderada pelo Agostinho Neto, que era de orientação socialista vinculada à União Soviética. E a outra força era a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, que era do Jonas Savimbi, o líder máximo, e era inicialmente próxima da China, inicialmente. O que às vezes é tido como maoísmo, mas não existia exatamente maoísmo na época, tá? Pensamento Mao Zedong, talvez. Não, bloco dos não alinhados, enfim. Quando a MPLA se tornou a principal força e conseguiu expulsar os portugueses, isso foi em 75 com a proclamação da República Popular de Angola, o Agostinho Neto se tornou o primeiro presidente do país e a MPLA virou o partido de vanguarda do país. Então, vejam bem, camaradas, aqui é preciso a gente... Esse aqui é um dos temas mais importantes, tá? Na minha opinião. Veja, o MPLA, de fato, teve uma importância grande no processo de luta contra o imperialismo português, tá? Foi fundamental para isso, né? Só que é o seguinte, o MPLA nunca construiu socialismo em Angola. Angola nunca foi socialista. Para falar de socialismo, falar de marxismo, existem critérios, camarada. E tem um básico sobre socialismo. Um país socialista tem que ter 3 elementos básicos. Primeiro, expropriação da burguesia e do imperialismo. O MPLA não fez isso, mas não fez mesmo. Tá? Tem uma empresa que é da África do Sul, e lembrando, a África do Sul, regime do apartheid, né, financiava a UNITA, e uma das empresas que financiava a UNITA nessa guerra contra o MPLA é a De Beers, mais ou menos assim o nome, que era uma empresa que explorava diamantes em Angola. Gente, depois do processo de independência, o MPLA não expropriou nem essa empresa que financiava a UNITA contra o próprio MPLA. E existe até hoje em Angola essa empresa de exploração de diamantes, que à época era ligada ao regime do apartheid na África do Sul. Então o primeiro elemento é esse, não houve expropriação da burguesia, não houve expropriação do imperialismo, não houve planificação da economia, porque para planificar a economia é preciso expropriar a burguesia e o imperialismo, e o terceiro elemento é que não foi imposto o controle, o monopólio do Estado sobre o comércio exterior. Nenhum dos 3 elementos, que são os 3 elementos básicos para caracterizar um país como socialista ou um regime como ditadura do proletariado, não teve em Angola. Tá? O que eles fizeram foi o
oposto, foi uma contra-revolução. E veja, a situação para que pudesse avançar para o socialismo era muito favorável. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o imperialismo português estava extremamente debilitado em função da Revolução dos Cravos de 1974, que derrubou com a ditadura de Salazar. E o Portugal era um dos poucos países imperialistas que mantinha ainda o domínio direto sobre suas colônias. A maioria das outras já haviam tido processo de negociação para a independência das colônias. Então, havia sido derrubado o processo, a ditadura de Salazar. Esse é o primeiro elemento. 2, os Estados Unidos está saindo do atoleiro do Vietnã, derrotado. Os Estados Unidos, que financiava o regime do apartheid, que por tabela financiava a UNITA, não vai poder fazer isso porque é aprovada a tal da emenda Clark, que proibia os Estados Unidos a financiar grupos armados em função do que significou a guerra do Vietnã. Terceiro, um ano depois da independência de Angola, ou seja, em 76, estoura dentro da África do Sul o principal processo de insurreição contra o regime do apartheid, que foi o Soweto 76, e depois acabou tendo como resultado um grande massacre praticado pelo regime do apartheid. Mas nesse processo, o regime do apartheid ficou em suspenso na África do Sul, e isso dificultava as ações da UNITA, ou seja, todos os elementos aí estavam a favor do MPLA avançar para o socialismo, inclusive porque embaixo foi surgindo os comitês, né, nos bairros, né, a juventude, a classe operária, que fez uma greve muito forte em Luanda. Foi criado os organismos que a gente pode comparar com os soviets na União Soviética. Beleza? Por que não avançou? Porque o MPLA nunca foi socialista e marxista, gente. O MPLA é um partido nacionalista burguês. Nacionalista que nem conseguiu nacionalizar as riquezas. Burguês. Na verdade, uma frente, foram várias organizações, né, com as mais distintas estratégias, mas todas elas nacionalistas, que construíram o MPLA. Certo? E o que aconteceu dentro do MPLA, depois da independência, surgiu uma cisão entre o grupo do Agostinho Neto, que o Ian Neves chama de marxista, e o grupo do Nito Alves. Tá? Esses dois grupos começaram a disputar a estrutura de poder em Angola. E o resultado foi justamente o assassinato de vários dirigentes importantes, tá? Importantes do MPLA, como o Nito Alves, tá? Como o Monstro Imortal, que era um dos responsáveis pelo processo responsável pela segurança do MPLA, né? Discutir a questão da segurança, da luta armada, o Cita Salles, que retorna, parece que após o processo de independência, parece que ela estava em Portugal e era responsável pela formação intelectual do partido, o José Van Dune também, que era aliado do Nito Alves. Até hoje não se sabe muito bem a causa dessa cisão aí. Correto? Mas o que o MPLA vai fazer e o Agostinho Neto vai fazer? Se aproveitar disso e vai descer para baixo, para as bases, vai destruir com os organismos que foram surgindo ao longo do processo de independência, tá? O que ficou conhecido como Maio de 77, em que mais entre 30 a 80 mil pessoas foram assassinadas. Foi a destruição de uma das maiores vanguardas revolucionárias que surgiu no continente africano. Por que fizeram isso? Justamente porque criou-se ali uma situação de duplo poder parecida com aquela da União Soviética, da Rússia, após a queda do czar e a ascensão do Kerensky. Ficou essa situação de duplo poder, ou seja, que não é ficar para a vida toda. Um teria que se sobrepor ao outro, ou seja, havia o poder do MPLA que destruiu com a estrutura político e militar do imperialismo português, isso é verdade, só que no lugar colocou outra, que era a imagem e semelhança da forma como o próprio partido se organizava, que é um partido exército, que não tem democracia interna, não tinha democracia interna. E embaixo um processo extremamente rico, que é comparado aos soviets. E eles tiveram que destruir com esse processo, ou seja, o Agostinho Neto não é o marxista revolucionário, mas na verdade ele cumpriu um papel contra-revolucionário. Ele afogou a revolução
angolana em curso no seu próprio sangue. Porque a revolução que foi feita no primeiro momento era uma revolução democrática. E por baixo ela avançava para uma revolução socialista. Correto? Avançava, foi destruído a estrutura político e militar, mas a população avançava para uma revolução social. Então eles contiveram isso aí. O que o Agostinho Neto cumpriu em Angola é muito similar ao que Stalin cumpriu na União Soviética, proporções devidamente guardadas. Destruíram a principal vanguarda revolucionária, talvez, que surgiu no continente africano em 1977, maio de 1977. Portanto, não é verdade essa versão de Ian Neves, que era do MPLA socialista e agora aí está se transformando no social-democrata. Nem era socialista nessa época e, na nossa opinião, nem é social-democrata na atualidade. A gente vai avançar um pouco mais à frente para explicar por que que não é. Nessa época, a UNITA, partido que era inicialmente vinculado ao pensamento Mao Zedong, antissoviética, começa a fazer oposição aberta, começa a construir o seu antagonismo ao MPLA. Nesse período entre 75 e 80, a China começou a se afastar do envolvimento em lutas internacionais, focada cada vez mais na abertura e na reforma, e construiu a sua política, que tem até hoje, de não intervenção em assuntos internos, tá? Então esse foi o período... Então, veja mais uma vez aqui, ó. A China não intervém em problemas internos. Gente, isso aí também não é verdade. Imperialismo é imperialismo, tá? Não existe escrúpulo. Evidentemente que nem todos são iguais, existem uns mais agressivos do que os outros. Mas veja, parte das guerras civis que hoje estão em curso no continente africano tem a ver com os Estados Unidos, mas tem a ver também com a China, tem a ver com a Rússia, tem a ver com a União Europeia. O caso do Sudão, não sei se vocês sabem, o Sudão tem um genocídio em curso no Sudão. E toda vez que qualquer representante de países no Conselho de Segurança da ONU propõe sanção econômica para o Sudão, a China se coloca contra e ameaça utilizar o poder de veto. Por quê? Porque está preocupada em preservar os seus negócios em Sudão. A China estabelece relações econômicas, sobretudo com o petróleo. E o genocídio tem acontecido, sobretudo, em áreas de exploração de petróleo. E as armas que são utilizadas para esse genocídio no Sudão são vendidas pela China. A China é a principal fornecedora de armamentos para o governo sudanês praticar o genocídio que está praticando nesse momento, tá? Nesse país. Então, isso aí é uma outra inverdade, é passar pano para o imperialismo chinês e achar que o problema do continente africano é quase que exclusivamente dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver aqui uma parte aqui em que ele vai fazer uma analogia mais profunda e depois ele vai aprofundando mais isso ainda entre Angola e Brasil, para mostrar como que esse movimento que está acontecendo agora em Angola pode dar ultradireita no poder em Angola. De orientação neoliberal e representa a principal força de direita, às vezes extrema-direita do país. A presidência na época era do José Eduardo dos Santos, do MPLA, e ela só troca quando o João Lourenço, atual mandatário, assume. Ele renuncia, o José Eduardo dos Santos renuncia, o João Lourenço fica como interino e depois ele é eleito. Só que a questão é, gente, a guerra acabou em 2002. É evidente que esse cenário é tenso e não é pouco tenso. Todas as eleições do país desde 2002 foram marcadas por trocas de acusações e muito aumento de temperatura, tá? Angola vai às urnas em meio a tensões e sob olhares do Brasil. Isso aqui é de 2012. Então vamos lá, abre aspas. Cabeça da lista do MPLA dos Santos terá a chance de ser eleito pela primeira vez, já que no único pleito presidencial prévio em 92, a disputa foi suspensa antes da conclusão, era guerra ainda. Mas o principal partido da oposição, a UNITA, acusa o MPLA de planejar fraudar as eleições. O presidente da sigla, Isaías Samakuva, pediu que a votação seja adiada até que a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, garanta a lisura da votação. A CNE, no entanto, rejeitou o pedido e afirmou que as queixas de Samakuva eram infundadas. Gente, vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram um partido neoliberal de direita questionando a lisura das eleições porque tem um partido de esquerda social-democrata ameaçando ganhar? Já ouviram isso em algum lugar? A história não se repete, mas ela rima pra caralho, né? E uma das coisas que diferencia, por exemplo, o cenário de Angola do nosso é que as acusações a respeito da
É um partido de ultradireita questionando a vitória de um partido de esquerda. É a analogia com o Brasil 2016. Vão pra lá e pra cá o tempo todo. Dá uma olhada nisso. Samakuva indignado com acusações de massacres feitos pela UNITA. Dá uma olhada. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, reafirmou o empenho do seu partido no processo de reconciliação nacional, mas mostrou-se indignado com acusações feitas de alegados massacres cometidos pelo seu partido. Ele ameaçou revelar o local de valas comuns com vítimas de massacres cometidos pelas tropas do MPLA durante a Guerra Civil. Samakuva disse conhecer lugares onde o MPLA dizimou milhares de angolanos e diz que poderá revelar esses locais. Então, assim, as acusações lá são: o teu partido matou um monte de angolano. Não, o seu partido matou um monte de angolano. É um monte de troca de acusação, muitas delas são só mentira. E, obviamente, a tensão se repetiu em todas as eleições. Na eleição de 2022, com mais peso ainda. Por quê? Eu tinha falado que o presidente era o José Eduardo dos Santos, do MPLA. A de 2022 foi a primeira sem ele tinha renunciado. A UNITA viu nisso uma espécie de, vamos fazer uma analogia aí, da mudança entre o Chaves pro Maduro. Com as devidas proporções, tá? O Chaves era muito mais avançado do que a MPLA é hoje. Mas viu nessa troca de liderança uma oportunidade para uma renovação, uma ideia de advogar pela alternância de poder democrático, entendem? O candidato da UNITA foi um cara chamado Adalberto Costa Júnior e do MPLA foi o João Lourenço, atual presidente, tá? O outro problema foi que, depois da pandemia, o PIB de Angola caiu 5,6%, gente. A calamidade econômica em Angola foi gravíssima. Aqui no Brasil foi, né? Angola não recupera da pandemia até 2024. Isso aqui é dados do FMI, inclusive, que você sabe que eles não têm nenhuma intenção positiva aqui. E a gente tem também uma inflação bem alta, assim, de 21,40%, que é a tendência da inflação em Angola aqui. Só tô mostrando aqui as fontes dos dados que a gente tá trazendo. Então, entendam, tinha insatisfação política, insatisfação econômica, pandemia e pressão do FMI. Tudo isso ao mesmo tempo, em Angola. Era uma bomba relógio, né, gente? Isso aqui estava fadado a acontecer. Manifestações populares iam acontecer cedo ou tarde. E, de novo, 2022, me digam se isso aqui dá déjà vu em vocês, tá? João Lourenço acusa UNITA de se ter aliado aos corruptos que tiraram o dinheiro de Angola. Querem combater a corrupção e estão a comer no prato dos corruptos. Bom, o João Lourenço começou a usar a cartada da corrupção. E aí o candidato da UNITA deu o troco, aqui no Jornal de Angola também. Adalberto Costa Júnior, que é o candidato da UNITA, responde a Gil Martins. Líder da UNITA acusa a MPLA de ameaçar com instabilidade caso não vença as eleições. Do que ele estava falando aqui? Ele estava acusando a MPLA de se recusar a passar o poder se a UNITA vencesse as eleições. E o MPLA estava acusando a UNITA de não reconhecer o resultado das eleições. Qual cenário se concretizou? E aí me digam se isso aqui não dá déjà vu. Atual presidente de Angola é declarado vencedor das eleições do país, mas a oposição tem melhor resultado. O João Lourenço venceu com 51% e o Adalberto da Costa Júnior ficou em segundo com 43%. E, olha só, olha que coisa previsível. O MPLA não ganhou as eleições, diz Adalberto da Costa Júnior. O cara perdeu e meteu o Aécio. Perdeu e perdeu por bastante até. E falou, não, eles não ganharam. Fraude. Voto já é impresso o voto lá, né? Voto impresso e auditável já. Voto digital e auditável já. E ainda fez acusações mais graves, né? Angola vive um ambiente de terrorismo de Estado nos últimos 3 anos, diz Costa Júnior. Aí, com o resultado, nós tivemos os primeiros protestos que a gente pode vincular com os recentes, tá? Ó, como resultado dessa disputa da superestrutura, que ela existe, tá? Então, nós temos o processo de mobilização. Ian, o processo de mobilização tem a ver com as condições de existência da classe trabalhadora e da juventude de Angola. Tem a ver com esse processo, não começou agora, tá? Quando a Guerra Civil começou em 1975, que vai até 2002 ela termina. 2002 coincide com o momento em que os Estados Unidos está declarando a chamada guerra ao terror, invadindo o Afeganistão e o Iraque, e portanto criou uma instabilidade naquela região que é a maior produtora de petróleo do mundo. O que os Estados Unidos faz? Gira para o continente africano, gira para Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo do continente africano depois da Nigéria. O PIB de Angola dá um salto em relação a isso. Angola começa a crescer 10% ao ano. Tá só abaixo da China. O problema é que a partir de 2009 os Estados Unidos começam a voltar a produzir petróleo dentro da própria casa e vai abandonando as relações, a compra de petróleo em Angola, um processo parecido com o que aconteceu com a Venezuela. E aí Angola começa a ficar em crise, tá?
Tanto é que depois vai pegar esse empréstimo aí com os Estados Unidos em 2018. Ainda em 2015, tem um processo de mobilização, porque é impulsionado pela Primavera Árabe, tá? Que também influenciou o continente africano da luta contra as ditaduras. E aí o setor da juventude se organiza para enfrentar a ditadura do MPLA. Em 2015, 17 foram presos, que é o chamado 17 mais 2, que eram 17 homens que tiveram a sua prisão preventiva decretada e 2 mulheres que ficaram com prisões provisórias, domiciliar ou algo da natureza. E a maioria dessas pessoas, Ian Neves, eram artistas. Uma grande maioria do hip hop, inclusive o José Ata, que eu citei aqui, que gravou um vídeo aqui para o canal, teve à frente desse processo que estavam se organizando para fazer manifestações pacíficas. Tá? Depois tem a manifestação que eu já falei aqui de 2023, que foi muito forte. Teve do ano passado, que impediu o João Lourenço de aumentar o preço dos combustíveis, e está tendo essa agora. Então não é a superestrutura política que está impulsionando esse processo de mobilização, é o oposto. Tá? É o oposto. E a gente vai entender isso com um pouco mais à frente, e chamar o MPLA de social-democrata. Pelo amor de Deus, o MPLA é uma ditadura burguesa que implementa o neoliberalismo em Angola. As próprias lideranças do MPLA são burgueses. Tá? Se você quer comparar Venezuela e Angola, tem que comparar nesse sentido. O processo que aconteceu na Venezuela, que de dentro da burocracia estatal e dentro do exército surgiu uma nova burguesia chamada boliburguesia, é um processo parecido com Angola. Hoje, em Angola, a família mais rica é a família do Eduardo dos Santos. Mais rica. Quem é Eduardo dos Santos, que você falou? É aquele que assumiu o poder em Angola após a morte de Agostinho Neto, tá? Que governou até 2017. É a família mais rica de Angola. Mais rica de Angola. Significa que enfrentar a burguesia angolana agora significa enfrentar o próprio MPLA. Não é só que o programa do MPLA é burguês. Não é só que o MPLA governa para a burguesia. As principais lideranças do MPLA são burgueses agora. Burgueses. Aí você faz uma comparação dessa esdrúxula com o Brasil, e que vai dar ultradireita. Mesmo no Brasil foi ataque à classe trabalhadora. Tá forte. Vamos seguindo aqui, que tem muito mais coisas, tá? O Ian Neves vai deixar de maneira mais explícita essa caracterização dele de que é um movimento que está sendo capitaneado pela ultradireita ou pela direita angolana. Vamos lá. Isso aqui foi o símbolo da divisão do país nos dois partidos, tá? E aí o João Lourenço tomou uma medida péssima, que é uma coisa que atrapalhou muito o rolê. Protestos vão continuar até lei ser revogada. Que lei? É uma lei super pesada que impõe uma pena de 25 anos para quem causar dano à estrutura pública. Claramente é uma lei que é para evitar manifestação, é uma lei para impedir manifestação. É uma lei anti-vandalismo. E assim, a lei foi promulgada, 2 dias depois já tinha manifestação contra ela, que é um absurdo de verdade. Polícia trava protesto contra leis que limitam liberdades. Bloco Democrático, bloco de quê? Da UNITA. Partido da oposição angolana, dá conta de pelo menos 6 ativistas detidos. Em declarações ao RFI, Moata Sebastião, secretário-geral do partido, disse que a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos vai contra a Constituição do país. Então a UNITA está conseguindo organizar uma oposição coesa contra a MPLA, e a resposta do presidente está sendo a pior possível. Vocês lembraram bem, parece a lei antiterrorismo da Dilma. Gente, vejam bem, primeiro, uma lei, essa lei não é anti-vandalismo, é lei anti-greve. Tá? É anti-manifestação, é anti-manifestantes. Veja, uma lei que pode prender, condenar por 25 anos manifestantes. Como é que vai chamar um governo desse de social-democrata? Como chamar um governo desse social-democrata? Como chamar de social-democrata um governo que está massacrando sua própria população, que matou dezenas em 3 dias de manifestações, que tem mais de 1.500 presos, centenas de feridos? Como social-democrata, mesmo um governo social-democrata sendo burguês, mas não desse jeito. Isso é uma ditadura burguesa. Segundo, o Ian está completamente errado. Não sei se é por falta de informação ou se isso tem a ver com uma linha política definida. O Bloco Democrático, que
que se manifestou contra a lei antigreve não é o bloco da UNITA. Porque o que ele está dizendo? Veja, isso aí tá criando uma oposição coesa da UNITA, da outra direita, que mais à frente pode derrubar o governo de João Lourenço. A UNITA, Ian, foi a favor da lei antigreve, votou a favor da lei antigreve. O Bloco Democrático é outra organização política um pouco mais à esquerda da UNITA, não é que é de esquerda, mais à esquerda da UNITA, que faz oposição à UMPLA. A UNITA não vai se apoiar, não se apoia no processo de mobilização, isso não é verdade, Ian. Ela tem medo, porque tem medo disso fugir do controle. A UNITA quer derrotar o MPLA? Sim, quer, mas quer pela via institucional, de preferência através das eleições, está contra as manifestações, votou a favor de uma lei para criminalizar manifestantes. Essa análise que você faz, ela é extremamente incorreta e tem um outro problema gravíssimo aí. É assim que a maior parte dos intelectuais da esquerda brasileira, não só o Ian Neves, o mundial, olha para o continente africano. Tá? Muitas das vezes não vê nem luta de classes. Tá? A classe trabalhadora e a juventude sempre como massa de manobra. Não quer dizer que não aconteça isso, não quer dizer que não possa acontecer isso em Angola, mas nesse momento não é. Não é esse o processo que está em curso. Muito pelo contrário, repito, a UNITA está junto com o MPLA, junto com os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, está a favor da repressão aos trabalhadores em Angola. A favor da repressão aos trabalhadores. Não é verdade que a UNITA está capitaneando isso aí, tal como você está caracterizando. Desculpe, mas não é verdade. Mas vamos ver aqui. Que é a pior maneira de lidar com isso. Quem tem medo do povo é quem sabe que tá errado, cara. Por isso que eu falei que os dois partidos são antipovo de maneira diferente. A MPLA pode se dizer de esquerda ou social-democrata ou coisa que o valha, mas vira as costas pro povo. E aí, a MPLA abandonou completamente... Não é que vira as costas, né? Vira as costas da ideia de traição. Tá de frente com o povo, tá massacrando o povo de Angola. A estratégia de mobilização social e tá cada vez mais lançando mão de repressão. Tudo isso com a pressão econômica do FMI. Vocês acham que isso tem como dar certo? Então as manifestações em Luanda agora são mais um capítulo das tensões desde 2022, desde as eleições. Não é produto do processo eleitoral, Ian. Não é produto do processo eleitoral. Repito, as pessoas estão passando fome. Estão indo às ruas porque não suportam mais o MPLA. Não suportam mais. É esse que é o problema. E aí eu sei que vocês conseguem ver muito paralelo com o Brasil. Com a eleição da Dilma, Aécio contestando, e aí impeachment, aí vem pra rua, aí Temer, e aí... Nossa, assim, é uma coisa semelhante, entendem? É tensão política histórica, no caso de Angola, guerra civil, é pressão internacional, é limites da social-democracia. E a MPLA entra nesse círculo vicioso de ter que aumentar a repressão para se manter no poder, mas quanto mais aumenta a repressão, mais perde apoio, e a direita ganha apoio. A extrema-direita neoliberal ganha apoio. E aí quem sai perdendo nessa história toda é a população angolana, né, gente? Então vejam, vamos voltar pro começo aqui. Nós temos a comunidade angolana em São Paulo fazendo manifestação porque já temos 50 mortos, que a gente saiba, e 1.000 presos que a gente saiba, por conta de manifestações que estão sendo reprimidas pela dita esquerda em Angola, que tem uma lei anti-vandalismo que é feito para reprimir manifestação, e enquanto isso, a direita ganha espaço, usando todas as táticas velhas pra caramba, falando de corrupção, falando de fraude, falando de um monte de coisa, além de falar da guerra civil, e cada um jogar no colo do outro, massacre disso, massacre daquilo, destruição disso, destruição daquilo. Então vocês entendem? Quando não tem uma esquerda radical organizada, a ponto de conseguir fazer com que a população enxergue os seus verdadeiros algozes, por exemplo, o FMI que prende a economia angolana, que impede a economia angolana de se desenvolver, do povo usufruir, por exemplo, de uma das principais riquezas que eles têm, que é o petróleo, enquanto a luta for entre cabeças de chapa e partidos políticos, um de direita e um de extrema direita, aí não tem outra solução senão esse tipo de tensão só escalar, gente. Flashback de guerra do Brasil pré-Temer. Porque os elementos são os mesmos. Tem que respirar aqui, mano. Primeira coisa, cara. Esse processo agora de 2025, tá? As pessoas saíram às ruas assim que o governo anunciou e saíram de maneira espontânea. Primeiro a população de maneira geral. Inclusive teve saque, sempre que as pessoas estão passando fome. Depois a juventude entrou nisso. E depois... a Associação de Taxistas, inclusive a ANATA,
o presidente da associação é ligado ao governo do MPLA. Tanto é que quem chamou o processo de mobilização da ANATA, que é uma das associações, foi o vice, e os dois foram presos. E tem 6 presidentes de associação que estão presos. Tá, Ian? Foi um movimento espontâneo. Tá? Essas organizações políticas estão com medo do processo de mobilização e, de fato, ele já transborda a exigência pelo fim dos cortes das subvenções sociais. Tá? Já o que está presente ali na cabeça das massas é os 50 anos de ditadura do MPLA. E, de fato, nós precisamos de uma organização revolucionária assim. Eu nem sei o que é esquerda radical. Sei que é esquerda revolucionária, sei o que é partido contra-revolucionário, eu sei o que é partido de direita. Tá? É necessário uma organização revolucionária que aponte para, sim, para o enfrentamento à política do FMI, mas também a todos os imperialismos que estão no continente africano, muito particularmente em Angola, a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos. É preciso, sim, denunciar muito fortemente o Brasil. Não estou falando que o Brasil é imperialista, mas o Brasil também tem uma política de rapinagem das riquezas de Angola, em benefício, por exemplo, do agronegócio, dos acionistas da Petrobras. É preciso denunciar, sim, é preciso ter essa organização. Agora, falar de socialismo em Angola, falar de marxismo em Angola e associar o MPLA, mesmo o MPLA da raiz, de 1956, quando foi fundado, é empurrar, sim, essa população para os braços da direita. Porque isso que o MPLA fez não é socialismo. Se for associar ao socialismo, esquece isso, Angola. É preciso fazer uma crítica muito pesada sobre o programa do MPLA desde as raízes. É preciso, sim, saber caracterizar que o MPLA não tem absolutamente nada de marxista, é um partido nacionalista burguês, assim como é importante caracterizar que o atual MPLA não tem absolutamente nada de esquerda, de social-democrata. É neoliberal, é ditadura burguesa, e os seus principais dirigentes também são burgueses, conforme mostramos aqui. E por último, queria solicitar uma coisa ao Ian, que grave um vídeo um pouco mais, pegue as informações com um pouco mais de cuidado, tá? E se posicione, Ian. Porque não dá para acender uma vela para Deus e outra para o demônio. A sua posição é muito confusa. A gente não sabe se você está do lado da luta da classe trabalhadora, se está do lado da luta se está do lado dos ataques do MPLA, tá? Implicitamente é o que você está falando. Se não é para reprimir, pelo menos não tem que ter mobilização, senão vai dar em extrema direita. Então é importante você colocar. E se estiver do lado da classe trabalhadora, da juventude, você vai ter que se colocar contra o MPLA. Vai ter que estar pela derrota desse plano, que é do FMI, que é dos outros imperialismos, mas que é do MPLA. Ou seja, a luta da classe trabalhadora nesse momento, inclusive para derrotar o imperialismo, passa pela derrota do MPLA, passa pela derrota da burguesia de Angola, a qual o MPLA é parte, tá? Então é tudo parte de um mesmo bolo aí, certo? E não é unir o povo de Angola, é unir a classe trabalhadora de Angola, é unir a juventude de Angola em torno de um programa de transição que parta dessas necessidades básicas que está levando milhares de pessoas à rua, mas que possa se combinar com uma saída estratégica que, na nossa opinião, é em direção ao socialismo. E isso a gente tem que fazer um debate com muita calma com a população de Angola, que tem todo o direito de desconfiar do socialismo e do marxismo, justamente em função disso, porque tanto um quanto o outro foram associados ao MPLA. E é necessário explicar que o MPLA nunca foi isso. Firmeza? Paz entre nós. Guerra aos senhores.